tarde, eu sou a Samila Lacerda. Sou a Dandara Machado. Eu sou a Isabela Luar. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós somos estudantes buscando mostrar o melhor da literatura brasileira. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, tal autora que, inclusive, é considerada um marco na literatura do nosso país. Não é mesmo, Dandara? É sim, Samila. A Carolina tem uma grande representatividade para o movimento social negro, sendo uma das primeiras e maiores escritoras negras do Brasil. E isso é incrível, considerando todas as lutas que ela enfrentou. Mesmo sendo filha de pais analfabetos e tendo começado a escola só aos 7 anos, ela desenvolveu o gosto pela leitura e não desistiu do seu maior sonho, que era escrever. Exato, e foi assim que ela decidiu retratar na forma escrita seus dias vividos sendo uma mulher preta que passou boa parte da vida na favela Canindé e que trabalhou como catadora de lixo para conseguir sustentar a si e aos filhos. Uma das coisas que considero mais marcante em seu diário é a forma como ela desnuda a realidade brasileira, descrevendo sua própria vivência. Sim, essa narração acaba tirando o espectador de uma bolha social, mostrando como o ambiente dela era marcado pela violência, pela fome e pelo preconceito. Outra coisa interessante se falar sobre essa obra é da polêmica que envolve a correção da escrita da Carolina Maria de Jesus em várias adaptações do Quarto de Despejo. Na minha visão, são justamente os erros ortográficos que dão essência ao livro. E vocês, o que vocês acham? Eu concordo, até porque, ao corrigir a variedade linguística da autora, tentando adequar a norma padrão, eles acabam por silenciar a violência contra o pobre e o negro no Brasil, que é demonstrada no livro, inclusive. Com certeza. Um exemplo disso é o jornalista Aldário Dantas, que descobriu Carolina, por causa do trabalho que realizava nas comunidades. Ele optou por não corrigir os erros dela, justamente para que a narrativa tivesse essa sensibilidade de percepção, fazendo com que o leitor entendesse a mensagem que a autora quis passar. Uma das reflexões que o livro traz, inclusive, são transmitidas em frases como, abre aspas, antigamente o que oprimia o homem era a palavra calvário, hoje é o salário, fecha aspas. Ou então nesta em que ela diz, abre aspas, classifica São Paulo assim, o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar, a cidade é o jardim e a favela é o quintal onde jogam os lixos, fecha aspas. Todos esses pensamentos, incluindo outra frase da Carolina Maria de Jesus, de que, abre aspas, o negro só é livre quando morto, fecha aspas, se mostram reais e diretamente ligadas a um contexto racial e de pobreza que é estrutural na sociedade brasileira. Sim, a própria falta de reconhecimento de grande parte da população sobre quem foi ela demonstra que a sociedade ainda valoriza muito mais autores brancos do que negros. Estamos aí há alguns dias do Dia da Consciência Negra e vários casos de discriminação que podem ser observados no livro acontecem todos os dias. Para falar um pouco sobre as formas de diminuir essa intolerância, convidamos o servidor do Ministério Público, Vili Guimarães Costa Borges, a fim de analisar o papel do judiciário e a aplicação de leis existentes contra o racismo e a injúria racial. Seja bem-vindo! Muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado, é um tema muito legal de se falar e também muito importante. É um prazer estar aqui. Quem agradece é a gente, obrigado por ter aceitado esse convite. É muito importante ter alguém para falar sobre isso com muita sabedoria e que entende muito bem desse assunto. Fique à vontade. Olá, eu me chamo Ian e hoje eu vou estar te entrevistando, Vili. Seja bem-vindo. Obrigado, Ian. Então, bora lá. Inicialmente, qual é a diferença entre crime de racismo e de injúria racial? O crime de racismo e o crime de injúria racial, eles fazem parte do mesmo grupo, do mesmo gênero, dos crimes que se destinam a combater a discriminação em relação à raça, cor, etnia, procedência nacional. E mais recentemente, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, esses crimes agora também se destinam a combater a prática da homofobia. No entanto, há algumas diferenças em relação a esses dois, e essas diferenças que nós vamos expor aqui.
Essas diferenças elas se apresentam da seguinte forma. O crime de injúria racial, ele é um crime que ele combate a prática de ofensa em relação à honra subjetiva da pessoa. O que eu quero dizer com isso? A vítima é uma pessoa certa e determinada, que é ofendida na sua honra com elementos que dizem respeito à sua raça, sua cor, sua etnia, etc. Por outro lado, já no crime de racismo, nós não falamos em vítima certa e determinada. Não há ofensa a uma pessoa específica, mas sim a um grupo, a uma coletividade indeterminada de pessoas, mas que se inserem em determinados grupos, seja o povo negro, seja o povo indígena, etc. Então, essas são a diferença principal e terminológica em relação a esses dois crimes. É importante ressaltar a diferença de pena. Como o crime de injúria racial, a pena, embora ela seja uma pena mais grave do que a injúria comum e simples, ela é uma pena mediana, é uma pena de, no máximo, 3 anos de reclusão. No caso do racismo, como ela é considerada pelo direito penal uma conduta mais gravosa, a pena é maior. A pena pode chegar até 5 anos de reclusão. Então essas são as diferenças básicas em relação ao crime de racismo e ao crime de injúria racial. E lembrando só que, por força de disposição da Constituição Federal e também de decisão recente do Supremo Tribunal Federal, tanto o crime de racismo quanto o crime de injúria racial são crimes considerados imprescritíveis. Billy, você acredita que a justiça brasileira ainda tem um longo caminho a traçar para que essas penas contra esses crimes sejam efetuadas corretamente? Eu acredito piamente na nossa justiça, acredito que o Poder Judiciário tem se preocupado bastante no combate a práticas racistas, não só na correta aplicação da lei, no correto trâmite processual em relação aos crimes que tratam deste assunto, que tratam do combate ao racismo, mas também adotando políticas públicas inclusivas, realizando debates, campanhas destinadas ao combate ao racismo. Então, nós estamos no caminho. É claro que ainda precisa ser feito muita coisa, e é claro que quando nós falamos de combate ao racismo, nós falamos de uma ação estruturada, que não envolve somente os órgãos integrantes do Poder Judiciário, mas toda a sociedade, as comunidades. Então, todos devem se unir no combate a essa prática que é o racismo no Brasil. Por fim, você acredita que a consciência social, por meio da educação, podem contribuir juntamente das leis para que situações como essa sejam combatidas? Eu não só acredito, como eu tenho convicção que a educação é a principal ferramenta, a arma, o caminho de combate ao racismo. E um exemplo importantíssimo são as chamadas políticas afirmativas, como, por exemplo, as cotas de acesso aos negros, quanto às universidades públicas e, mais recentemente, também em vagas em concursos públicos. Então, nós precisamos que pessoas negras, assim como pertencentes a outras minorias, ocupem órgãos no Poder Judiciário, no Ministério Público, nos altos escalões do governo e também na educação. Então, atitudes como essa, iniciativas como essa aqui do podcast, nos fazem refletir sobre essas práticas. Então, a partir do momento que a gente reconhecer que nós somos uma sociedade racista e começar a falar sobre esse assunto, eu acho que já é um bom começo para a gente começar a combater o racismo no nosso país. Por meio da discussão a respeito da obra da Carolina, né, Maria de Jesus, eu confesso que eu não tinha conhecimento dessa autora, nem da obra dela, assim como vocês falaram, né? Infelizmente
acaba não sendo uma obra muito difundida para quem é de fora desse mundo da literatura. Mas quando a Samila me fez o convite e me passou o livro, eu li algumas partes, infelizmente pela exiguidade do tempo não foi possível ler toda a obra, mas com certeza eu vou encerrar ela sim. E achei incrível, uma mulher fantástica, representativa, como vocês lembraram, povo oprimido da favela, e que é um povo que muitas vezes é marginalizado na nossa sociedade, porque às vezes a gente vê notícia e acha que na favela apenas ocorre violência, tráfico de drogas. Isso não é verdade, isso é a minoria. É claro que isso é uma realidade, mas em sua maioria nós vemos na favela um povo trabalhador, gente de bem, gente honesta, que está ali ganhando a sua vida. E a Carolina representou muito bem e descreveu muito bem as condições de vida e a rotina dessas pessoas. Então foi muito importante a iniciativa do podcast, e para mim valeu demais conhecer a vida dessa mulher e a história dela. Ok, muito interessante, Vili. É muito bom ter você aqui para falar sobre isso de uma forma muito aberta. Infelizmente o tempo é muito curto para falar disso, então vamos encerrar aqui agradecendo pela sua presença no podcast. Foi muito importante, muito conscientizador. Muito obrigada, Vili. Enfim, chegamos ao fim do episódio. Desejamos que o assunto tenha sido enriquecedor. E, antes de ir, deixo a seguinte frase da intelectual francesa Simone de Beauvoir, que diz, abre aspas, a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades, fecha aspas. Sendo assim, até a próxima.